Oi pessoal, hoje é segunda-feira e hoje eu tenho a seguinte pergunta para fazer para vocês. Satanás já tentou usar você como fonte de divisão? Gente, o diabo ele é um ser muito astuto e hoje o devocional ele aborda bastante isso sobre o que você escuta, o que você vê de uma circunstância e o diabo usa isso contra você, mas como? O versículo de hoje diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Tiago 3, versículo 14. Então, o que quer dizer hoje o devocional, gente? Nós somos um corpo de Cristo, certo? E todos nós precisamos caminhar para a mesma direção. Só que o que acontece? Nesse meio termo, gente, como diz ali o versículo, a gente tem as nossas próprias visões, o nosso próprio jeito de enxergar a situação, as nossas próprias ideias. Só que hoje, gente, o devocional está deixando bem claro que muitas vezes o diabo tem usado isso, tem usado nós para causar divisão. Gente, isso já aconteceu comigo sim, do diabo ter usado uma circunstância e eu enxerguei pela minha própria visão, pelo meu próprio entendimento, e causei um dano terrível a outra pessoa, por simplesmente eu achar que eu estava certa, por simplesmente bater o pé e falar, não, eu tô certa, e acabar magoando as pessoas que estão ao meu redor. Então, gente, a melhor forma de lidarmos com esse tipo de circunstância é como o devocional fala hoje, é você olhar a circunstância, ver, parar, respirar, ir diante de Deus, colocar para ele, colocar a circunstância e ter a mente aberta para ele, gente, porque caso contrário você vai enxergar a situação como implicância, estão falando mal de mim, não é bem assim, não é verdade, e muitas vezes, gente, pode ser que não seja mesmo, mas você ir lá debater com aquela pessoa pelo fato de você estar nervoso, irritado com aquela circunstância, você ir lá falar o que não é para falar, né, falar o que muitas vezes você vai ter que depois recolher, vai ter que limpar a besteira que você fez, não é o saudável, não é o correto, não é o que ser cristão. Ser cristão é a gente saber dominar a nossa natureza, saber dominar as nossas vontades, saber dominar realmente tudo aquilo que vem contrário a nós. Porque, gente, aqui você vê, eu me senti injustiçada, eu achei que estava certa. Quem? Eu. E não Deus, porque a gente sabe que Deus ele faz justiça em prol dos seus filhos, mas no tempo dele, da forma dele. Mas muitas vezes a gente quer fazer a justiça pelas próprias mãos, muitas vezes a gente quer ter a razão e acaba magoando o próximo, acaba deixando que o diabo use isso contra nós, use isso como uma forma de divisão. E a gente sabe que um reino dividido, ele não resiste. Então, gente, o alerta está aqui hoje, né, pra gente começar a semana pensando realmente nisso, analisando, porque, gente, aqui falando é muito fácil. Na prática, isso é bem mais difícil, mas não é impossível, né, através de oração, através de nós estarmos no Espírito Santo, nós vamos conseguir realmente relevar essas circunstâncias, né? Viu uma circunstância, a gente pare um momento, respire, coloque-se diante de Deus, porque tentar fazer as coisas no impulso, na raiva, tentar fazer justiça pelas próprias mãos, isso não vai ter fruto, isso não vai dar lugar nenhum. O único lugar vai ser sim, causar divisão, vai ser sim, magoar as pessoas que estão ao seu redor. Por mais que, gente, como eu disse, circunstâncias dessas vão acontecer. Por mais que muitas vezes você possa estar certo e com a razão, mas não é por aí o caminho, não é assim que se faz. Se a gente confia nesse Deus, sabe que ele faz justiça pelos seus filhos, então a gente tem que confiar inteiramente. A gente tem que entregar para ele tudo diante dele e assim lutar com a sua natureza, porque a maioria dessas situação que acontece é porque a gente quer impor a nossa opinião, impor aquilo que a gente acha, impor o que é correto aos nossos olhos, e muitas vezes, gente, isso não dá fruto nenhum. Muitas vezes isso causa discórdia, discussão, as duas pessoas que discutiram, uma fica mal com a outra e causa um tendel terrível. Então, gente, vamos vigiar, gente. Se você se sentiu injustiçado, se estão falando mal de você, se você vê uma circunstância, controle, por favor, gente, controle, porque só assim a gente vai conseguir resistir tudo aquilo que o diabo tem tentado usar contra nós, e achar que estamos com a razão, acharmos que nós somos injustiçados. Isso é um meio muito forte dele usar a gente sem a gente saber que está sendo usado por ele. Isso aí é o meio dele mais astuto de usar as nossas vidas, de usar nós para desfazer o reino de Deus
achando que a gente tá certo, achando que a gente tá com a razão, fazendo o correto. E muitas vezes não. Então vamos vigiar, gente. Como eu disse, circunstâncias dessas vão vir sim. Acontece quase que o tempo todo. Mas é como a gente lidar com essa circunstância, é como a gente enxerga a situação que vai fazer diferença. Então vamos pedir sabedoria, discernimento do Espírito e buscar para que o diabo não use isso contra nós, não use nós para causar divisão no reino dele. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional.